Fala aí, pessoal. É o Walter Teixeira que está falando. A gente vai dar continuidade então aqui ao nosso cursozinho básico de introdução a desenho. No nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre aquelas estruturas básicas, né, que formam ali a estrutura do corpo. No segundo vídeo, a gente se atentou um pouquinho mais aos elementos da face, né, trabalhamos um pouquinho mais com a questão da face. E hoje, gente, a gente vai falar sobre movimento. Isso é uma coisa muito importante. A gente ainda está naquela etapa básica, tá? Então, vamos continuar respeitando e trabalhando em cima daquela estruturazinha que eu já tinha mostrado a vocês, daquelas três esferas, uma em cima da outra, né? Eu fecho ali as duas esferas de baixo ali com se fosse uma elipsezinha ali para poder fazer a formação do corpo. Aqueles nossos cortes, né, na esfera de cima que representa a cabeça, um corte mais central. Na esfera Na segunda esfera, um corte vertical um pouco mais acima para fazer a marcação ali da altura da clavícula. E o corte mais embaixo, na terceira esfera, para fazer a marcação da linha ali da bacia, ali da cintura. Vou fazer aqui as minhas elipses aqui para poder fazer os meus membros, né? Meu braço, depois vou fazer o antebraço e as pernas, enfim. Gente, essa questão do movimento, né? Lá na primeira aula eu falei sobre aqueles pontos de intersecção que existem entre as elipses que permitem o movimento, tá? É claro que assim, o nosso curso não é um curso de anatomia, então é importante que você tenha, obviamente, um pouco de bom senso na hora de poder trabalhar com essa questão do movimento, né? Os movimentos que são possíveis, os movimentos que são impossíveis, né? Então, a gente vê alguns desenhos onde a galera não tem muita teoria, não tem muito estudo em relação a isso. Então, o cara faz um movimento com o braço ali que, se fosse de verdade, teria quebrado o cotovelo da pessoa. Então, a gente tem que ter, obviamente, um entendimento, né? Do quão a gente pode movimentar, do quão a gente pode rotacionar o nosso corpo, né? Dependendo do movimento, você quebra a sua bacia, dependendo do movimento, você quebra a sua mão, enfim. Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então eu estou fazendo essa estrutura novamente, né? Repetindo aquela estrutura que a gente já fez um monte de vezes, para a gente poder começar a trabalhar com movimento. Tem um desenho muito famoso do Leonardo da Vinci, em que ele tem um desenho de um homem, assim, frontal, e esse homem ele rotaciona pernas e braços, né? A ideia desse desenho é basicamente aquela que Da Vinci exemplificou, né? É um desenho muito famoso. Depois eu posso passar para vocês aí, caso vocês não conheçam. Mas eu estou fazendo esse desenho aqui para poder justamente mostrar para vocês essa questão do movimento. Eu vou pegar um outro pincelzinho aqui com uma cor um pouco mais destacada para mostrar para vocês que, se eu quiser movimentar esse meu esse meu personagem, olha só, eu vou repetir o desenho das elipses numa outra posição. Isso se aplica demais à animação, né? Quer dizer, se eu for trabalhar com um desenho animado, eu vou ter que pegar esse mesmo desenho e fazer em frames diferentes, quer dizer, em páginas diferentes, esse desenho em posições diferentes. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Você vê que eu desenhei as minhas elipses, as mesmas elipses que representam o braço, numa outra posição. Eu fui subindo com esse braço, como se ele estivesse estendendo o braço, subindo o braço. Não tem movimento, quer dizer, não tem o cotovelo não mexeu, o antebraço não mexeu, ele só está subindo com o braço. Você vê que eu consigo dar movimento para esse personagem fazendo esse exercício. Eu vou repetindo as elipses no mesmo tamanho, mas em posições diferentes, né? Aqui com o braço esquerdo dele eu vou fazer diferente. Você vê que eu subi um pouquinho o braço e eu já dei um movimento para o antebraço, quer dizer, o meu cotovelo ali já teve um movimento, né? Então eu já tirei o meu personagemzinho daquela posição estática, tá? Esse exercício, gente, ele é muito importante, ele vai ter que ser realizado várias vezes, né? Você vê que eu fiz ali a mesma construção, as três esferas uma em cima da outra, e depois eu só comecei a dar movimento para os meus braços. Então, peguei as minhas elipsezinhas ali e fui desenhando elas numa posição diferente, como se eu estivesse subindo esse braço, né? O meu braço direito subiu. Meu braço esquerdo eu fiz o mesmo trabalho, só que eu dei um movimentozinho ali para mostrar, né? Em cima daquele ponto de junção, eu subi um pouquinho ali o meu antebraço. Então, eu consegui dar movimento para o meu personagem, né? A mesma coisa se aplica às pernas, né? Você pode dar movimento para as pernas, claro que dependendo da posição como o tronco se encontra, né? Como a bacia se encontra, alguns movimentos não são possíveis, né? Então, fica um pouco mais difícil, mas a gente vai evoluir, né? Com esse estudo dos movimentos aí
no transcorrer dessa aula ainda, para vocês poderem compreender também a questão da movimentação das pernas. Então, é muito importante, gente, que nessa etapa realmente a gente consiga estudar, entender a questão dos movimentos, né? Porque é isso que vai dar vida para o nosso desenho, né? Para a silhueta do nosso personagem, para o movimento do nosso personagem. E quando a gente não faz isso a esmo, sem técnica, ou sem um pouco de estudo, né? Você corre sérios riscos de colocar movimentos no seu personagem ruins, né? Ou movimentos intangíveis, impossíveis de se realizar, ou movimentos em que você vê que não está legal, em que a proporção não está bacana, em que tem uma deformidade ali no movimento. Então, para evitar que isso aconteça, é muito importante que você realize esses estudos que eu estou fazendo agora. Você vê que eu estou falando e estou fazendo aqui, estou movimentando o meu personagem, agora já sem tanta preocupação de seguir ali aquele padrão da esferinha uma em cima da outra. Essa fluidez vem com o tempo, né? Num primeiro momento, siga esse primeiro exemplo que eu fiz, mas essa fluidez ela vai acontecer com o tempo. Você vê que eu já fiz um personagemzinho ali, movimentei os dois braços, movimentei a perna, né? Tem um estudo ali, um entendimento em relação à perspectiva que é importante, mas isso vem com o tempo, tá? Então, é isso, né? Demos um pouco de movimento ali para os nossos membros, para os braços e tal. Agora, uma parte tão importante quanto mexer com os braços, né? É a gente também dar um pouco de movimento com as esferas, né? O nosso corpo, ele permite que a gente consiga fazer alguns movimentos mais curvos, né? Então, a nossa espinha, né? A nossa composição óssea, né? A junção com os músculos, tudo isso permite que a gente possa fazer movimentos com o nosso corpo no geral, não só com os braços e pernas. Então, por exemplo, agora eu vou colocar as esferas já numa posição um pouco mais curva. É claro que a gente tem que obedecer alguma lógica, né? Não posso curvar demais, senão eu parto a minha espinha no meio. Mas você vê que eu coloquei as esferas numa posição um pouco mais curva, respeitando também a marcação das riscas vertical e horizontal, para poder ter ideia do posicionamento dos meus olhos, da altura dos meus braços e das minhas pernas. Mas você vê que eu já vou colocar um movimento aqui diferente. Você vê que só essa quebra na silhueta já deixou o personagem um pouco mais interessante, né? Quer dizer, essa curva que eu fiz com o corpo já deixou o personagem um pouco mais legal. Então aí, ó, estou agora colocando um pouco de movimento nos meus braços. E agora vou seguindo aqui com as pernas. Você vê que a silhueta já deixou o personagem legal, já mais interessante, né? Não tem detalhe de nada, não tem ali absolutamente nenhum detalhismo, somente a construção da estrutura do corpo com o movimento. Olha aí, ó. Mas já dá para imaginar ele aí caindo de um precipício, caindo num buraco, né? Quer dizer, já ficou ali uma coisinha um pouco mais viva, né? Se eu falasse para você, ó, desenha um personagem caindo a esmo, você ia fazer e tal, mas olha só que legal com esse estudo de estrutura e de movimento, como fica mais fácil de você realizar a construção de uma forma correta, né? E tudo isso de forma simples. Olha, coloquei novamente 3 esferinhas, já ali fazendo um movimento mais curvo, agora um pouco mais para frente, como se o peitoral tivesse mais inflado, né? Mais para frente ali. A junção ali dos meus membros, eu vou colocar ali o braço dele ali na cintura, né? Outro braço erguido, como se estivesse fazendo um discurso, dando uma lição de moral, enfim. As pernas ali um pouquinho mais para trás, um pouco mais curvilíneas ali, quer dizer, ele está para frente, ele está se impondo em relação a alguma coisa. Olha só como quando a gente começa a dar movimento para o personagem, como começa a ganhar vida. Isso vem com o tempo, gente, tá? A gente é terceira aula, enfim, mas para você poder chegar nessa fluidez, você precisa treinar bastante. Você vê que a gente se focou no movimento no primeiro momento com as elipses ali que formam os membros, né? E agora a gente já está trabalhando mais com a questão do tronco, né? Mexendo ali com as esferas, posicionando as esferas para conseguir dar movimento com o tronco. Ah, pô, mas você fica fazendo isso aí, eu não estou conseguindo ver a aplicação disso. Como eu já tinha falado, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre teoria, mas depois a gente mostra ali uma... Falei dos acordes, agora eu vou mostrar uma música aqui para vocês bem rapidinho. Assim, ó, eu vou construir um personagem bem simples aqui. Ah, mas você não está usando esfera.
não importa, né? Isso vem com o tempo, né? Você vai desenvolvendo, você vai vendo que a esfera é um meio, mas você poderia fazer isso também de uma outra maneira. Mas só para mostrar para vocês como todo esse estudo de esquema, de proporção, de marcação, de linha, ele estando na sua mente, você depois consegue transpor o que tiver na sua cabeça para o papel. Tá? Muita gente pensa que o segredo do desenhista está na mão. Não, não está na mão, está na cabeça. O desenho nasce na cabeça. A mão é só uma impressora. Agora, a sua mão tem que estar treinada, obviamente. E a sua cabeça precisa ter também já alguma coisa pré-formatada para facilitar o processo criativo. Porque às vezes você tem criatividade, você tem boas ideias, mas você não tem poder de execução. E o poder de execução não acontece porque você não tem técnica, você ainda não tem teoria, você não tem bagagem nesse aspecto. Então você precisa desenvolver isso primeiro para depois conseguir fazer a criatividade trabalhar a seu favor. Se você não tiver realmente a sua mão bem treinada ali e a sua cabeça e um estudo básico teórico que te dê alicerce para se desenvolver, a criatividade ela morre, né? Quer dizer, a criatividade ela existe, mas ela não tem vazão, ela não consegue sair para o papel, porque você não desenvolveu a técnica. Então, esse primeiro momento em que a gente está gastando tempo falando sobre isso, sobre estrutura, sobre base, sobre toda essa parte mais teórica, é para que você consiga depois pegar essa sua criatividade e colocar para o papel em cima de uma teoria que já esteja bem sedimentada, já esteja bem fixada na sua mente, tá? Você vê, fiz um personagenzinho, né? Coisa bem simplesinha, bem simplória, só para mostrar aí, ó, né? Fiz uma estrutura por baixo, depois só fiz ali uma silhuetazinha, tá? Só para mostrar que tudo isso que a gente está fazendo depois vai resultar, né? No desenvolvimento de várias coisas aí que você tiver na sua cabeça. Mas num primeiro momento vamos nos concentrar somente com a questão estrutural, né? Você vê que eu falo disso o tempo inteiro, porque isso é fundamental, né? Porque o inimigo do iniciante é a ansiedade, né? Então a gente tem que tentar quebrar isso aí. Então assim, eu vou continuar aqui mais uma vez, vamos fazer mais um exemplo. Isso que eu estou fazendo aqui você vai ter que repetir muitas vezes, centenas de vezes aí na sua casa, né? Volto a frisar, eu estou usando Photoshop, eu não dou aula de Photoshop, a aula não é Photoshop, né? Não estou explicando recurso. Depois a gente até pode dar algumas dicas, mas eu estou usando o Photoshop aqui porque é mais fácil, né? Para gravar o vídeo. Mas isso aqui você pode fazer num papel. Aliás, se eu estivesse fazendo isso num papel, eu faria muito mais rápido, né? Eu no Photoshop aqui com a minha tabletzinha e tal, fica um pouco mais vagaroso. Mas no papel isso aqui flui muito rapidamente, tá? Mas seguindo o mesmo exemplo, tá? Se você aí não tem Photoshop na sua casa, está sem tablet, tal, não tem problema, faz no papel, faz com lápis, faz de forma tradicional que também funciona. Então vou aqui novamente, né? Você vê que eu dei um movimento ali para as minhas três esferinhas, estou dando um movimento aqui também agora, um movimento diferente aqui para as minhas elipses aqui para a formação dos braços e pernas, são movimentos possíveis, né? Então, sua referência mental aí é muito importante nessa hora. Se tiver dificuldade, busca no Google algumas fotos, algumas coisas de movimentos legais, né, de gesturing, né, quer dizer, movimentos e tal, mas movimentos possíveis, né? Mas pô, na ginástica olímpica dá para fazer movimentos ali absurdos, dá para fazer, mas, né, vá para referências mais simples no primeiro momento, né? Não dificulta demais não. Depois a gente vai pegar alguns exemplos de fotos e tal para poder estudar mais a questão do movimento. Mas olha só que legal, né? Você vê que o personagem já ganhou vida. Olha, ele tá comemorando o gol do Corinthians. Eba! Agora um montão de gente já não gosta mais de mim aí no canal. Pois é, gente. Sou corintiano, tá? Mas não fiquem bravos não. Você vê, então fiz o personagemzinho ali. Eu posso começar a fazer composição depois. Né? Estou exemplificando aonde você pode chegar com o tempo. Né? Composição, vou juntar aqui dois personagenzinhos. Né? Aí a cabeça já começa a trabalhar, você já começa, poxa, deixa eu fazer uma ideia aqui. Né? Você vê que quando você tiver com isso desenvolvido rapidinho, você vai conseguir fazer tirinhas, história em quadrinho muito rápido, né? Porque você vê que vai fluindo. Ó. Vou fazer um personagemzinho aqui, você vê que ele está um pouco inclinado, né? Você vê que pelo gesto dele ali, ele deve tá bravo, deve estar dando uma bronca em alguém. Olha, ele está com a posição, mão na cintura, olhando para baixo, né? Sei que ele está olhando para baixo porque eu fiz aquela marcação na vertical um pouco mais para baixo. Aí, ó, tá chamando a atenção de uma criança ali, ó. Olha o pai dando a bronca no filhinho aí, ó. Filhinho ali, né? Tô desenhando o personagenzinho.
pequenininho, com as mãozinhas para trás, ali como se tivesse feito alguma coisa errada. Olha aí, ó. É isso. Gente, vamos continuando. Dê um like no vídeo aí, tá? A gente vai estudar mais sobre movimento. Assista o vídeo várias vezes, se desenvolva, treine, busque, que você vai conseguir. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.